Você já ouviu a expressão: esses são tempos bons, mas que não voltam nunca mais? É uma expressão muito conhecida e muito utilizada no mundo para trazer em nós um certo sentimento de nostalgia, para se referir a coisas boas, gloriosas do passado, mas que por algum motivo pensa-se que essas mesmas coisas não podem mais ser experimentadas. Esse sentimento mundano de nostalgia, ele se tornou tão influente que ele até permeou no mundo gospel, no mundo chamado de gospel. Recentemente, um cantor dessa linha compôs uma música que diz exatamente o seguinte. Logo no iniciozinho da sua canção, ele fala: tempos bons, tempo que não volta mais, a vida traz e sem pedir licença leva embora. Uma noção mundana de nostalgia, de que coisas boas não se repetem, de que determinadas bênçãos específicas ou de que determinadas situações estão perdidas para sempre. Você se sente assim hoje? Você olha para 30, 40, 20 anos atrás e tudo que você consegue pensar é que tempo bom, que não volta nunca mais. As pessoas que se imbuem desse tipo de pensamento, elas começam a se tornar pessoas muito saudosas e, por consequência, entristecidas. Elas se tornam pessoas depressivas, porque aquilo que elas gostariam de experimentar já passou e elas não podem experimentar mais. Esse sentimento, esse pensamento, essa sensação também leva na sequência a pessoas se sentirem desencorajadas. A tristeza leva com que essas pessoas não mais queiram gozar a vida do presente e percam a perspectiva de uma boa vida no futuro. Uma outra consequência desse tipo de pensamento é de que as pessoas passam a viver revoltadas, inconformadas com aquilo que elas experimentam no presente. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Quando nós olhamos para o Salmo 126, nós vemos que é exatamente o contrário para o salmista. Ele olha para o passado não com essa nostalgia mundana, mas com a santa esperança. Ele olha para o evento do passado, ele olha para algo que Deus fez lá atrás na história de Israel, e ele pode, através dessa experiência, ter esperança no presente e olhar com grande encorajamento para o futuro. E é exatamente isso que esse salmo nos ensina nessa manhã, meus irmãos. Sejam as mais terríveis as adversidades, sejam mais duras as dores e quedas que nós tenhamos experimentando, seja o mais glorioso o passado e mais terrível o presente, o que nós aprendemos nesse salmo nessa manhã é de que Deus age de maneira magnífica na restauração do seu povo. O que nós aprendemos é que essa magnífica restauração de Deus lá no passado, ela precisa nos encorajar agora no presente e nos dar esperança para o futuro. O que esse salmo nos ensina, meus irmãos, nessa manhã? O que nós precisamos sair daqui, dessas portas, das portas e das paredes dessa igreja, para continuarmos a viver a nossa vida cristã de maneira que glorifique ao nosso Deus e de maneira que possa honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, é sabendo que a magnífica restauração de Deus no passado precisa nos encorajar agora no presente e nos dar esperança para o futuro. Nós vamos considerar esse salmo nessa manhã em dois pontos. Primeiro, nós veremos nos versículos de 1 a 3 a inauguração da restauração. Nós veremos a restauração inaugurada. E na sequência, nos versículos de 4 a 6, nós veremos a consumação da restauração, ou a restauração consumada. Veremos a restauração inaugurada, versículos de 1 a 3, e veremos a restauração consumada, nos versículos de 4 a 6. Porque, meus irmãos, a magnífica restauração de Deus no passado, ela precisa nos encorajar no presente e precisa também nos dar esperança para o futuro.
logo no primeiro versículo do Salmo 126, o que nós percebemos é que o salmista rompe em louvor a Javé, ao Deus da aliança. Observe o que diz o versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Uma das primeiras coisas que nós precisamos estabelecer em qualquer texto, seja qualquer texto que nós estejamos tratando, é o contexto histórico em que aquele texto específico foi escrito. De maneira específica, com o Salmo 126, o Salmo não nos dá uma pista exatamente de que contexto histórico é esse no qual o texto foi produzido. Grande parte dos estudiosos entendem que essa restauração da sorte da qual fala o salmista é uma referência à restauração do cativeiro babilônico. O salmista certamente aqui não está falando da sorte de ganhar alguma coisa. Pela palavra sorte, tudo que o salmista quer denotar, quer expressar é a vida, uma restauração de vida, uma restauração da existência. Quando o Senhor restaurou a nossa vida. E essa restauração, dizem aqueles estudiosos, pode ser estabelecida, encontrada na restauração do povo saindo do cativeiro babilônico e sendo levado de volta para a sua terra original. De fato, nós não podemos asseverar isso com 100% de certeza. O texto em si não nos dá, como eu já falei, nenhuma pista se essa é de fato ou não a situação. Entretanto, tendo em vista a história de Israel, tendo em vista os grandes feitos de Deus para com Israel e feitos de restauração, feitos redentivos, me parece ser muito prudente que nós tenhamos essa circunstância em mente. E foi exatamente por isso que nós lemos o capítulo 5 de Lamentações de Jeremias. Naquele capítulo nós podemos ter uma ideia de como se encontrava o povo antes da sua restauração. Eles precisavam pagar para tomar da própria água que saía dos seus próprios poços. Para coletar a sua própria lenha, eles também tinham que pagar impostos. Eles também tinham que pagar por isso. Suas filhas e mulheres, esposas, eram estupradas. A vida na região da Palestina, no período da conquista babilônica e do exílio, não era fácil para ninguém. E percebe, então, tendo isso em vista, tendo essa situação aterrorizante em vista, a primeira coisa que nós precisamos então perceber no versículo 1 é o agente da restauração de Israel. Quem é que transforma aquela terrível realidade descrita em Lamentações capítulo 5, de tal maneira agora que o povo se encontra completamente estarrecido? E a resposta é muito simples. O texto nos diz que é o Senhor da aliança. Javé é aquele que é citado aqui nesse salmo. E na semelhança do Salmo 125, o Salmo 126 também é outro salmo cujo único nome de Deus utilizado, e os irmãos sabem muito bem que vários são os nomes que a Escritura utiliza para se endereçar a Deus. O único nome de Deus utilizado no Salmo 126 é exatamente o nome Javé, o Deus da aliança, o Deus pactual. E percebe o quanto é importante nós lembrarmos isso, meus irmãos? Porque é esse mesmo Deus pactual quem manda esse povo para o exílio. É esse mesmo Deus, como nós vimos nos nossos sermões em Miqueias, que através dos seus profetas alertou tanto a nação do norte quanto a nação do sul, tanto Israel como Judá, de que se eles permanecessem nos seus caminhos de desobediência, eles seriam enviados para o exílio. A mão poderosa do Senhor pesaria sobre eles através de outras nações. Grande desonra cairia sobre a igreja do Senhor no Antigo Testamento, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado para o exílio. Eles experimentaram todo tipo de tristeza, todo tipo de sofrimento, todo tipo de desgraça. Mas aqui no versículo 1 do Salmo 126, o que nós encontramos é que esse mesmo Deus que soberanamente envia a sua igreja para o exílio, que ele envia a sua igreja para o cativeiro, é o mesmo Deus que restaura a sorte do seu povo. O relacionamento pactual de Deus com a sua igreja não o permite abandoná-la. Quando nós lemos
vários textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falam a respeito do relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Uma das afirmações mais marcantes é de que o juramento que Deus fez perante a sua igreja, no que diz respeito ao seu tratamento para com ela, Ele fez por si mesmo. Ele fez em si mesmo, não tendo ninguém superior a si mesmo para jurar. Jurou Ele por si mesmo. A sua palavra foi empenhada no que diz respeito ao tratamento, cuidado, amor, compaixão e misericórdia para com a sua igreja. Esse é o Deus da aliança. Esse é o Deus de Israel do Antigo Testamento. Esse é o Deus da igreja do Novo Testamento. Esse é o seu Deus, crente. O seu Deus jamais lhe esquecerá. Aquele a quem você rendeu a sua vida, aquele que transformou o seu ser pelo poder do seu Santo Espírito, aquele que pelo sangue do Filho e pelo seu perfeito sacrifício na cruz do Calvário apagou toda a lista de débito que você tinha para com Ele, esse jamais há de lhe esquecer. Esse jamais há de lhe abandonar ou de lhe desamparar. E é exatamente esse Deus maravilhoso, esse Deus da aliança, que é o agente da restauração. Nessa inauguração da restauração, o seu agente é o Deus da aliança. E quem é o alvo da restauração? Vejam ainda no versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Não são poucos ainda hoje que nutrem grande carinho, amor, expectativa pela nação de Israel. E eu acho isso muito bom. Todos nós precisamos nos preocupar com Israel. Todos nós precisamos orar por Israel. Mas não mais do que nós precisamos orar por Madagascar, ou pela Nigéria, ou pela Austrália, ou pela China. Não existe nada de especial em Israel. Absolutamente nada. E é exatamente por isso que nós lemos Hebreus capítulo 12 nessa manhã. Porque lá nós somos claramente ditos que a igreja neotestamentária já chegou a Sião. Percebem? Nós vimos isso no domingo passado, quando nós expomos o Salmo 125. E é exatamente porque, mais uma vez, o texto traz a ideia de restauração da sorte de Sião, que esse conhecimento precisa ser restabelecido e relembrado. O Novo Testamento faz uma associação muito clara entre a ideia de Sião do Antigo Testamento com a ideia da igreja do Novo Testamento. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Hebreus, o texto claramente afirma: vocês já chegaram a Sião. E ele não para aí, lembra? Ele diz: a cidade de Deus. Vocês já chegaram a Jerusalém. Sabe quando nós cantamos aqui o Salmo 145? Quando nós falamos a respeito da restauração de Jerusalém, nós estávamos falando daquela porçãozinha de terra cheia de conflitos lá no Oriente Médio, na Palestina. Não era aquela Jerusalém que nós estávamos nos referindo. Apesar do Salmo, no seu contexto histórico original, se referia àquela cidade. Nós, crentes da Nova Aliança, estamos nos referindo à cidade celestial, à cidade de Deus, a qual nós já chegamos. Nós somos essa cidade. Nós somos essa Sião. A igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por todo o mundo, é a Sião restaurada do Deus da aliança. Esse é o alvo da restauração de Javé. E percebe, por um lado, isso é extremamente confortador, meus irmãos, porque isso nos assevera de que o Deus da aliança tem esse cuidado protetor para com o seu povo. Corporativamente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais fortes que sejam os atentados, por mais maus que sejam o tempo, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nada derrotará a igreja. Absolutamente nada de ninguém. Por mais terrível que seja o inimigo, por mais astuto que seja aquele que tenta nos derrubar, absolutamente nada destruirá a igreja do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu íntimo relacionamento com o Deus da aliança. A igreja de Cristo é o alvo da restauração de Javé. Então, corporativamente, a igreja goza dessa proteção. Mas aquilo que é realidade no corporativo é também realidade no individual.
enquanto igreja, nós somos esses bloquinhos, nós somos esses tijolos que compõem esse corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo cuidado, essa mesma benevolência, essa mesma misericórdia, essa mesma restauração de sorte que foi caracterizada para o corpo, ela é experimentada diariamente por cada um de nós. Na sequência, nos versículos 2 e 3, aqui, o salmista gasta um tempo muito precioso e sentenças extremamente ricas para descrever os efeitos da restauração. Ele nos explica quem é o agente dessa restauração que foi inaugurada, Javé. Ele também nos explica quem é o alvo dessa restauração. Esse alvo é a igreja. A igreja é o alvo da proteção especial do Deus da aliança. Mas ele fala agora também dos efeitos. E ele cita para nós 4 efeitos diferentes que essa restauração inaugurada nos traz enquanto igreja. Veja a primeira. O texto diz, aí no finalzinho do versículo 1, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Você já ficou como quem sonha? Você já experimentou algo que parecia ser um sonho acontecendo na sua vida? A improbabilidade, a dificuldade que tal coisa acontecesse era tamanha que, se porventura ela viesse a acontecer, e que de fato ela aconteceu, esse foi o seu sentimento, essa foi a sua experiência. Era exatamente esse o sentimento, era exatamente essa a experiência do salmista aqui no Salmo 126. Se de fato o contexto histórico desse salmo é a restauração do cativeiro babilônico, o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: era altamente improvável. Nós sonhávamos com essa restauração, nós achávamos que ela jamais iria acontecer. Os nossos semblantes descaíram, as nossas almas, elas se entristeceram. E quando aconteceu, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem diz: eu não acredito que isso está acontecendo. O primeiro efeito, então, meus irmãos, dessa restauração é essa sensação de maravilhamento. É estar maravilhado. É estar simplesmente sem palavras diante da restauração provida por Javé. O segundo efeito, veja na sequência, no versículo 2, o texto nos diz: então, depois de ter ficado como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Uma alegria fora do normal, fora do comum, tomou aqueles que antes tinham como realidade constante o pranto. Aqueles cuja alma era recheada de decepção, de depressão, de tristeza profunda e absoluta, diante da restauração de Javé, a sua realidade muda completamente. Eles não somente estão maravilhados, mas eles estão extremamente alegres. Felicidade inunda o coração do salmista. A terceira característica é fantástica de ser percebida. Veja aí na continuação do versículo 2. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É muito comum entre nós, seres humanos, quando estamos muito alegres, reverter essa alegria em canto. Nós expressamos essa alegria, às vezes com assobios, e certamente cantarolando algum tipo de melodia. Isso revela a nossa satisfação e a nossa alegria. Entretanto, o que é importante nós percebermos aqui é que a língua cheia de júbilo está associada à pessoa de Javé. É exatamente por aquilo que Javé fez. Na verdade, o Salmo 126, esses salmos todos que nós temos tratado aqui, dos cânticos de romagem, são nada mais nada menos do que isso. São línguas cheias de júbilo se apresentando em culto a Javé. Então ele não somente se maravilha com a restauração, ele não somente se alegra com a restauração, mas ele também presta culto por causa da restauração.
A restauração poderosa e maravilhosa de Javé, essa magnífica restauração, se torna para o salmista motivo de jubilar, de canto, de culto. E por último, veja no versículo 3. Em resposta ao finalzinho do versículo 2, diante de todo esse cenário magnífico, dizem as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E no versículo 3, o quarto e último efeito, sim, com efeito, diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Existe um reconhecimento dessas maravilhas. Essa magnífica restauração, ela não somente traz surpresa, não somente deixa aqueles que gozam dela estupefatos, não somente promove neles uma alegria indizível, não somente atiça-os a cultuar a esse grande Deus da restauração, mas eles são agora motivados a reconhecer o que Javé de fato fez. As suas memórias agora são alimentadas por essa restauração. Esse conhecimento não é somente uma ideia intelectual, não é somente algo que está encerrado em suas mentes, em seus cérebros, mas é uma memória vívida de algo que de verdade aconteceu. Israel está maravilhado, Israel está alegre, Israel cultua, Israel reconhece a magnífica restauração do Deus da aliança. E percebe, meus irmãos, nós que vivemos na nova aliança do Senhor Jesus Cristo, nós temos ainda mais motivos do que o salmista do Antigo Testamento, que escreveu esse texto aproximadamente há 4.500 anos atrás. Nós temos ainda muito mais motivos do que ele para dizer essas mesmas palavras. Sim, meus irmãos, nessa manhã, todos nós que sentamos aqui, nós podemos dizer as mesmas coisas. Sião foi restaurada pelo Senhor. Sião, o Senhor Javé restaurou a nossa sorte, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, porque nós éramos aqueles que habitavam no reino das trevas, porque nós éramos aqueles que eram fantoches do maligno, nós éramos aqueles que eram levados pelos ventos de doutrina desse mundo. Mas agora nós nos curvamos aos pés do Filho de Javé. Nós nos redimimos, nós nos humilhamos aos pés daquele que revela Javé para nós, o Senhor Jesus Cristo. Nós experimentamos essa restauração na sua completude. Aquela restauração que de uma maneira obscura era apontada lá no resgate do povo saindo daquele cativeiro babilônico, ela agora é experimentada por nós em sua plenitude, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nos resgatando da nossa Babilônia, do nosso pecado, do inferno que estava destinado para cada um de nós. Sim, meus irmãos, quando nós olhamos para esse Salmo 126, nós podemos dizer com o salmista, magnífica é a restauração de Javé para conosco. Percebe então que não há motivo para tristeza? Percebe então que não há motivo para depressão? Percebe então que não há motivo para o desespero? Porque a mesma magnífica restauração de Javé do passado, ela é ainda hoje experimentada pelo seu povo, de uma maneira ainda mais clara, de uma maneira ainda mais cristalina, de uma maneira ainda infinitamente poderosa e de uma maneira perfeita, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A magnífica restauração, meus irmãos, de Deus no passado, ela precisa nos encorajar no presente e ela precisa nos dar esperança para o futuro. Por isso, nessa manhã, abandone a tristeza, abandone o desencorajamento, coloque para trás
qualquer sentimento de nostalgia para com o passado. Magnífica é a restauração de Javé para com você. À medida que Ele mortifica o seu pecado, à medida que Ele santifica-o através do poder do seu Santo Espírito e acomoda, comporta você mais e mais à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. À medida que Ele traz você para a sua casa e faz com que a sua comunhão na comunidade dos santos seja aprofundada, grandes coisas Javé tem feito por você. E por isso, esteja alegre. E percebe? É exatamente isso que esse salmo começa a nos confrontar agora. Você que já experimentou de fato essa magnífica restauração em Cristo, do Deus da aliança, você que de fato descansa no Senhor Jesus para a salvação da sua alma, são esses os efeitos que você tem experimentado na sua vida? Você olha para a sua salvação em Cristo Jesus e você percebe de fato que isso é como um sonho. Nós temos a mesa da reconciliação colocada diante de nós nesse dia, nessa manhã. E você entende o quão difícil, o quão impossível era para qualquer pessoa imaginar que um dia o Deus Santo, Criador de todas as coisas, se sentaria numa mesma mesa que você, um pecador imundo. Você está maravilhado com isso nessa manhã? De que você meterá a mão no prato do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo? Isso maravilha você. Quando você anda pelos seus caminhos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, é exatamente esse sentimento de maravilhamento que toma conta da sua alma, que inunda o seu ser. Eu sou um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu experimentei essa magnífica restauração de Javé. Eu estou como quem sonha. Ou isso não significa nada para você? Se o Evangelho é a sua vida, se Cristo é o seu Rei, se Javé é o seu Deus, você fará como faz o salmista: eu estou como quem sonha, porque eu fui reconciliado com um pecador desgraçado, com Deus Santo e Todo-Poderoso. Alegria é isso que caracteriza a sua vida. É interessante que esse é o segundo fruto do Espírito. Já parou para perceber isso? Quando o salmista fala de alegria aqui, ele não está falando de uma alegria mundana. Ele está falando daquela alegria que é fruto do Espírito. Aqueles que nos acusam de sermos sorveterianos, né? Porque nós somos presbiterianos e gostam de fazer essa brincadeirinha com o nosso nome, e querendo assim dizer que nós não entendemos nada do Espírito Santo, esses é que são os ignorantes do Espírito, porque não sabem que esses são os frutos do Espírito para as nossas vidas hoje. Não o curar, falar em línguas, essas coisas foram um dia para a igreja, elas não têm mais sentido hoje. Mas e a alegria do Espírito? O segundo fruto é isso que domina o seu coração. Ou você tem vivido amargurado? Dia após dia, o único sentimento que existe em você, que você experimenta, é insatisfação, tristeza, decepção, amargura. Nessa manhã, o Salmo 126 exorta você. Se você experimentou de verdade essa magnífica restauração de Javé, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que hoje habita em você, Ele há de trazer essa alegria. Se você vive eternamente amargurado, pare e analise a sua vida. Talvez você não tenha experimentado essa restauração. Talvez ela não seja realidade para você de verdade. Talvez você seja um impostor, talvez você esteja se enganando. Porque percebe, aqueles que experimentaram essa magnífica redenção do Deus da aliança no passado, elas são encorajadas no presente. E elas agora vivem esperançosas no que diz respeito ao futuro. A magnífica restauração de Javé é o que motiva você a vir cultuá-lo. É por isso que você está aqui hoje, nessa manhã.
Porque você entende que você foi resgatado de um tremedal de lama. Porque você entende que você antes era um perdido, destinado às labaredas do inferno de fogo. Mas hoje você faz parte do reino do Filho do amor de Javé. É isso que motiva você a proclamar os cânticos que proclamamos essa manhã. É esse o seu agente motivador. É isso que faz com que você levante da sua cama, tome o seu banho, bote a sua melhor roupa e esteja aqui para cultuar ao Deus que operou coisas magníficas em nossas vidas. Porque percebe, o Salmo 106 nos mostra claramente que após ter experimentado dessa restauração inaugurada, a terceira consequência é o culto. É inescapável. Não há quem experimente da redenção magnífica de Javé que não queira cultuá-lo. Não existe. É por isso que os reformadores do passado, nossos grandes pais, eles diziam que quem tem por pai a Deus vai ter por mãe a igreja. Isso soa até um tanto católico romano, mas não é não. O que os reformadores estavam simplesmente querendo dizer é que se você for de fato genuinamente convertido a Javé, você vai querer se congregar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse desejo vai arder em você. Você não vai tolerar ficar em casa, de perna para o ar, assistindo televisão no dia do Senhor. Isso vai incomodar você. Você também não vai querer ir para o seu trabalho, porque você sabe que você vai estar quebrando o dia do Senhor. Você vai querer estar cultuando a Javé, junto com aqueles outros que também experimentaram da mesma magnífica restauração. Percebe? Quando nós experimentamos essa magnífica restauração de Javé, a consequência é que nós queremos agora cultuá-lo. Por que você está aqui nessa manhã? Porque você está grato pelo Evangelho de Cristo. Porque você está grato pela salvação da sua alma. Ué, isso é mais um exercício que você tem que fazer, como as outras coisas que você faz no cotidiano. E por último, você de fato reconhece isso? Percebe uma das grandes características do arrependimento ou daquilo que os nossos pais chamam de vocação eficaz, lá nos nossos documentos de fé, é de que quando essa vocação de fato ela é eficaz, nós temos o reconhecimento da nossa miserabilidade. Nós de fato entendemos com toda a profundidade quem nós somos e aquilo que nós merecemos. Se você se senta aqui nessa manhã e você se acha muito bom, pode ter certeza que esse sentimento é fruto das suas próprias comparações entre você e pessoas que são piores do que você. Só que o nosso padrão de comparação não são outras pessoas. O padrão de avaliação de qualquer ser humano é aquele de quem eles foram feitos à imagem. O seu padrão de comparação precisa ser o próprio Deus. E percebe quando essa comparação existe o reconhecimento de que, de fato, Ele fez maravilhas. De fato, Ele fez maravilhas, porque se fosse você mesmo se jogaria no quinto dos infernos. Por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua imundícia, por causa da sua própria rejeição a esse grande Deus. Mas é somente nesse momento, quando nós fazemos essa comparação, fruto desse terrível arrependimento, desse maravilhoso entendimento de quem nós somos, que nós olhamos para Javé e dizemos, de fato, grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Porque a magnífica restauração de Deus, meus irmãos, no passado, ela precisa nos encorajar no presente. Ela precisa também nos dar esperança para o futuro. E é isso que nós vemos agora, na segunda parte, nos versículos de 4 a 6, quando nós analisamos agora a restauração consumada. E a primeira coisa que nós percebemos no versículo 4 é uma tremenda discrepância entre o conteúdo do versículo 4 e o versículo 3. Veja, o versículo 3 se encontra no presente, com efeito, grandes coisas fez o Senhor, aliás, se encontra no passado. O Senhor fez lá no passado grandes coisas por nós, e por isso nós estamos agora alegres. A alegria é presente.
A alegria está no nosso coração. Agora veja o que é que existe. Veja o conteúdo do versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E obviamente a primeira pergunta que deve surgir para nós é: peraí, se você está alegre, por que o pedido de restaurar a sorte? E esse contraste entre o versículo 3 e o versículo 4 é um tapa na cara daqueles que tentam empurrar a teologia da prosperidade. É um tapa na cara daqueles que ensinam coisas do tipo que crente não adoece, que crente não sofre, que para as pessoas que estão em Cristo, mediante a sua própria fé, elas não experimentam nenhum tipo de dificuldade. Se isso é verdade, então o Salmo 126 e provavelmente quase toda a Escritura se encaixa nessa categoria. É impressionante como ao mesmo tempo que o salmista revela, expressa o seu coração alegre, o seu espírito jubilante, por causa da restauração magnífica do Senhor no passado, isso não o isenta de dificuldades do presente. E você, crente, precisa entender isso, porque a sua vida é cheia de atribulações, não é verdade? Isso não é porque você tem pouca fé, isso é porque nós vivemos num mundo caído. Isso não é porque você tem pouca fé em Javé, mas às vezes os sofrimentos são fruto do seu próprio pecado. Percebe? Os versículos 3 e 4 tornam-se então esse grande tapa na cara daqueles que tentam dizer para nós de que pessoas que estão em Cristo não sofrem. Porque aqui no versículo 4, agora o salmista diz: eu estou com problemas. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mais uma vez, nós não temos o contexto histórico no qual o salmista clama por restauração. Nós não sabemos qual era o problema que afligia o salmista, mas nós sabemos claramente que um problema havia. Mas a segunda coisa deve chamar a sua atenção, porque na primeira parte nós vimos que o agente da restauração da igreja, o agente da restauração de Sião é Javé. E é exatamente a esse agente de restauração a quem o salmista se direciona na petição do versículo 4. De fato, os versículos 4, 5 e 6 agora são uma oração dentro do próprio salmo. Depois de passar os versículos de 1 a 3 cantando júbilos, relatando com grande alegria as coisas que Javé fez ao seu povo, nos versículos de 4 a 6 o salmista muda o seu tom, ele migra agora para uma oração. E o que impulsiona a sua oração, o fundamento da sua oração, é de que Javé fez coisas maravilhosas para ele no passado. Mas sabe por que o sentimento mundano de nostalgia não tem lugar na vida do cristão? Mas sabe por que essa ideia de que tempo bom não volta mais? De bíblica, esse conceito de bíblico não tem absolutamente nada. Porque se nós somos cristãos, meus irmãos, e nós experimentamos de fato as magníficas restaurações de Javé no passado, nós temos todo motivo para esperar que essas magníficas redenções se repitam no futuro. E é exatamente baseado nessa certeza, baseado nessa experiência do passado, que o salmista alicerça a sua oração e ele se dirige ao mesmo agente de restauração do passado, a Javé. E isso às vezes o que me decepciona no que diz respeito à minha vida e à vida de muitos cristãos. Quando dificuldades nos assolam, quando problemas batem à nossa porta, parece que aquele que é o autor da nossa magnífica restauração desaparece. Nos dá um certo tipo de branco. Nós esquecemos que Ele continua sendo o mesmo poderoso Deus, o mesmo misericordioso Deus, o mesmo Deus cuidador. Talvez a sua demonstração de cuidado não seja exatamente aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração enganoso almeja. Mas a Escritura é verdadeira e ela não falha. Javé é o único agente da minha e da sua restauração.
Ele precisa ser a única fonte para a qual nós corremos quando nós precisamos de socorro. Ele continua sendo a primeira porta que nós precisamos bater. Restaura, Senhor, a nossa sorte, clama o salmista. Talvez essa manhã você esteja passando por diversas dificuldades. Eu não sei em que portas você está batendo, mas o Salmo 126 lhe instrui. Aquele que lhe restaurou no passado, aquele que lhe deu uma magnífica restauração em Cristo, é o mesmo que continua cuidando de você agora e para todo sempre. Vá a Ele, dobre os seus joelhos na sua santíssima presença, eleve a sua voz aos seus santos ouvidos, que os seus gemidos e doídos clamores cheguem à sua santíssima presença, assim como fez o salmista. Esse mundo nos manda correr para diversas outras portas, mas o Salmo 126 nos instrui. Clamemos ao Senhor, oremos ao Senhor. E agora nessa parte final do Salmo, o que nós percebemos é como essa fé, como essa agora confiança do salmista na restauração de Javé é ilustrada. O meu desejo nessa manhã é que vocês possam sentir a força dessas ilustrações. A primeira ilustração se encontra na parte B do versículo 4. Veja o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ora, se você conhece um pouco a região da Palestina, você vai saber que o Negueb é a região sul de Judá. Essa é uma das regiões mais áridas, mais tórridas ali da Palestina. Região semelhante ao sertão nordestino, onde a terra é esturricada, aonde não há água. Nessas circunstâncias de tremenda sequidão, é exatamente dessa maneira que o salmista parece descrever a sua alma. A minha alma está seca, Javé. O meu coração é terra esturricada. A minha alma está desolada. Mas tu podes restaurar a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E uma das características dessa região geográfica é de que em certos períodos do ano, chuvas torrenciais acontecem naquela região de tal maneira que córregos passam a ser formados naquilo que antes era terra esturricada. Literalmente é um milagre que acontece. Vida naquela região, naquele vale da morte, aparece do dia para a noite. As chuvas são tão copiosas, são tão torrenciais, que essas torrentes se formam e elas têm até um certo tipo de força para levar com elas sedimentos. Sulcos são formados na terra. Verdadeiros oásis são criados por causa das torrentes no Negueb. Exatamente com essa ilustração que o salmista diz: Javé, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, assim como o Senhor mesmo faz água brotar copiosamente aonde só há destruição e sequidão. De acordo com a tua soberania, misericórdia e graça, ó Javé, roga o salmista, restaura a nossa sorte. Diante de sequidão, diante de toda a terra esturricada, diante de todo esse sofrimento, faz com que torrentes de água brotem. A segunda ilustração, dos versículos 5 e 6, é uma ilustração campestre, voltada para a agricultura, muito utilizada pelo Senhor Jesus Cristo nas suas parábolas. Os versículos 5 e 6, eles meio que se complementam, e a ideia que nós temos aqui é daqueles que de fato laboram no campo. Vejam aí o que diz o texto: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E basicamente a ilustração é daqueles que durante a execução da ocupação da sua vida, o fazem com sofrimento e com esmero. Eles semeiam, mas eles fazem isso com lágrimas. Aqueles que experimentam essa realidade e que se encontram na pessoa bendita de Javé, esses podem aguardar, porque eles trarão de volta os seus feixes. Eles com júbilo vão de ceifar. À primeira vista, os versículos de 5 e 6 parecem ser um prato cheio para o Evangelho da Prosperidade, não é verdade? À primeira vista, o que nós temos aqui é uma promessa de prosperidade. Afinal de contas, haverá uma ceifa. Mas não sejam tão rápidos assim. Veja que nos versículos 5 e 6, apesar da promessa de bonança, o processo para essa bonança não tem nada de prazeroso. Lágrimas acompanham esse processo, sofrimento acompanha essa caminhada, suor, trabalho acompanha essa peregrinação. Mas a promessa que é dada aqui através do salmista é de que aqueles que executam a sua caminhada, aqueles que executam a sua função, mesmo em meio a suor e lágrimas, em Javé, eles vão de trazer os seus feixes, eles vão de ceifar com culto, eles vão de se alegrar na bonança do Deus da aliança. Não existe uma outra pessoa em que nós possamos ver isso com mais clareza do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque durante 3 anos de sua vida, durante os 3 últimos de sua existência aqui nessa terra, o nosso Senhor Jesus Cristo trabalhou e experimentou exatamente essa descrição. Acaso os irmãos não se lembram daquele momento fatídico, quando o Senhor chegou na frente daquela tumba de Lázaro e viu o seu querido amigo ali, já morto há tanto tempo e mal cheiroso? Acaso não é naquele relato extraordinário do Evangelho de João que se encontra talvez o menor verso que se encontra na Escritura? E Jesus chorou. Mais adiante no seu ministério, não é exatamente olhando para Jerusalém e dizendo: ah, Jerusalém, por que vocês me rejeitaram? Eu vim para vocês como uma galinha, quer cuidar dos seus pintinhos e vocês não me quiseram. E o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo falou isso embebido em lágrimas. Aquele que laborou, que andou, que sofreu em lágrimas, esse sim semeou todos os seus feixes com o mais poderoso e glorioso júbilo. Porque a morte não o segurou, o inferno não o segurou, a cruz não o segurou. Ao 3º dia de sua morte, com todo o poder, resplendor e glória, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter andado e chorado, finalmente goza pela bênção de Javé. O Pai ressuscitando o seu Filho ali, naquela região da Palestina, árida, dura, teimosa, o Senhor Jesus goza e recebe do seu Pai todos os feixes. Em júbilo, ele ceifa o fruto do seu trabalho. No cumprimento do Salmo 126, meus irmãos, nós experimentamos de forma última na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele mesmo que enxugará toda lágrima, lágrima dessa peregrinação à cidade celestial. Aquele mesmo que apagará toda dor característica dessa marcha para a Sião que desce dos céus. Percebe nessa manhã, meus irmãos, a magnífica restauração de Deus no passado. Ela precisa nos encorajar no presente e ela precisa nos dar esperança para o futuro. Porque na restauração consumada de Javé,
Na pessoa bendita de Cristo, nós temos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Absolutamente tudo aquilo que sacia a nossa alma. Nós temos absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para existir e viver. Percebe, queridos, quando nós olhamos de novo para o Salmo 126, um outro detalhe, talvez um último detalhe, precisa nos saltar às vistas. Mais uma vez, quem goza de todos esses benefícios, quem goza desse consolo, quem experimenta dessa benevolência, quem bebe desse encorajamento, é Sião. Se você está em Cristo nessa manhã, esse salmo é seu. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e você não conheça a Cristo. E eu preciso lhe dizer isso. Se você não está em Cristo, todas as confortantes e encorajadoras verdades que esse salmo traz, elas não são para você. O seu estado é sério. Você precisa urgentemente de arrependimento. Você precisa se chegar urgentemente ao dono desta mesa. Você precisa experimentar da magnífica restauração que Javé tem para pecadores como você. Curva a sua cabeça. Clame a Javé por arrependimento. Clame a Ele, que no nome de Cristo Ele tenha misericórdia de você e Ele faça com que você experimente essa magnífica restauração. Não se engane, não continue trilhando o caminho da sua peregrinação para o inferno, iludido, como se tudo estivesse bem, como se nada estivesse errado, e como se no final você fosse de fato resgatar os seus feixes. Os únicos feixes que estão reservados para você são os feixes que açoitarão as suas cordas no inferno, junto com o demônio e os seus anjos. Mas graças sejam dadas a Deus, porque Ele preparou costas largas para receber esses feixes por pecadores arrependidos. O Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, experimentava aquilo que pecadores não arrependidos merecem da parte do Deus da aliança. A magnífica restauração do nosso Deus, meu irmão, no passado, precisa encorajar você a continuar vivendo no presente para a glória de Cristo. E essa magnífica restauração do passado precisa fazer com que você olhe para o futuro com os olhos de Javé, com os olhos daquele que restaurará todas as coisas, com os olhos daquele que reinará sobre tudo e sobre todos, para todo sempre. A Ele toda a glória. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, as graças te damos pelo Salmo 126 e pela a certeza que o Senhor nos dá de força e de coragem para nós vivermos a nossa vida cristã, para nós andarmos na nossa caminhada com Cristo aqui nesse mundo. Ó Senhor, obrigado porque mais uma vez Tu nos lembra de que sofrimentos acontecerão em nossas vidas, que dificuldades sobrevirão sobre nós. Mas, Senhor, nós graças te damos pelo grande conforto que nós temos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, naquele que de fato com lágrimas conquistou todos os seus feixes para nós mesmos, para a sua igreja, para o seu povo. Ó Deus, nessa manhã encoraja-nos, faz-nos amar o nosso Salvador ainda mais, faz-nos, ó Deus, caminhar dia após dia, apesar das tristezas e dificuldades, apesar de todos os percalços, faz-nos caminhar, ó Deus, olhando para Sião, que já é nossa, para Jerusalém que desce dos céus. É o que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Amém.